Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma videoaula para todos os alunos do Ensino Fundamental, 5º ano, primeiro segmento. Hoje teremos nossa aula Os Tecidos, página 150. Quando analisamos o corpo humano, podemos estudá-lo em diferentes níveis, desde o mais simples até o mais complexo, que é o nosso corpo por um todo. A Constituição humana. A Constituição humana. As células formam os tecidos e, consequentemente, os órgãos. Observe a sequência por meio desses desenhos. Então, estudaremos sobre esta sequência da Constituição humana, iniciando com a célula. Todos os seres vivos são formados por pequenas estruturas vivas, com a organização interna, denominada célula. A célula foi descoberta em 1665 pelo inglês Robert Hooke. O cientista utilizou o termo célula para designar as pequenas cavidades de um pedaço de cortiça. Esta cortiça é um tecido vegetal morto e ele observava por um microscópio. Veja a célula ampliada. Tecidos. Tecido é um conjunto formado por células semelhantes. Cada tipo de tecido é capaz de executar uma função específica. Existem 4 tipos de tecidos básicos. Vamos aprender cada um deles? Tecido epitelial. O tecido epitelial é responsável pelo revestimento da superfície interna e externa. Nele, as células são perfeitamente ajustadas e unidas uma às outras, como um ladrilho de um piso. O tecido epitelial reveste o corpo, como, por exemplo, temos a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano. E o tecido epitelial também forma os órgãos, como a boca, o intestino, as cavidades nasais e o estômago. As células do tecido epitelial são constantemente renovadas. Outras formas do tecido epitelial: o revestimento do coração, ou seja, o revestimento do órgão coração. Essa pele que envolve este órgão é chamada de tecido epitelial. Os pelos, as unhas. Tecido muscular. O tecido muscular é formado por células capazes de se contrair. Encontramos o tecido muscular em todas as partes do corpo que se movimentam. O movimento pode ser voluntário ou involuntário, isto é, que dependa da vontade ou não da pessoa. O tecido muscular é classificado em 3 tipos: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. O tecido muscular estriado esquelético é composto por longas fibras esticadas. Estas fibras possuem contração rápida e voluntária. Esse tipo forma a maioria dos músculos do corpo, garantindo a sua sustentação e movimentação.
O tecido muscular estriado cardíaco também é composto por longas fibras estriadas. Sua contração é rápida, porém involuntária. Não tem vontade própria. Esse tipo de tecido é encontrado no coração. O tecido muscular liso é formado por fibras sem estrias. Sua contração é lenta e involuntária, não tem vontade própria. Este tecido pode ser encontrado, por exemplo, no tubo digestivo. Veja o tubo digestivo aí. Tecido nervoso. O tecido nervoso é encontrado no cérebro, na medula espinhal e nos nervos, que são longos feixes de neurônios pelos quais são transmitidos impulsos nervosos. Os tecidos nervosos levam e trazem informações, permitindo a comunicação entre o cérebro e todas as regiões do corpo. Esse tecido é formado por dois tipos principais de células, que são os neurônios e as da glia. Os neurônios são as células responsáveis por receber e transmitir impulsos nervosos. As células da glia, ou neuroglia, são células pequenas, mais numerosas, que se situam ao redor dos neurônios. Elas nutrem, protegem e sustentam os neurônios. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de conexão composta de grandes quantidades de matrizes extracelulares, celulares e fibras. Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, além de nutri-los. Existem tipos especiais de tecidos conjuntivos, cada um com uma função específica. Isto varia principalmente de acordo com a composição da matriz e do tipo de células presentes. O tecido conjuntivo forma a cartilagem que temos na nossa orelha, e os ossos do nosso corpo. Continuando a nossa sequência da constituição humana, vamos falar agora dos órgãos. O cérebro, o estômago, o coração e os pulmões são exemplos de órgãos. Um órgão é um conjunto formado por dois ou mais tipos de tecidos diferentes que atuam em conjunto para a realização de determinada função do organismo. Temos como exemplo os órgãos do intestino e do coração. Veja aqui alguns órgãos. Sistema. Os sistemas são grupos de órgãos que também realizam funções diferentes e bem específicas. Vamos aprender cada um destes sistemas ao longo deste ano. Veja os sistemas que iremos aprender: sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema endócrino,
Vamos relembrar o que aprendemos hoje? Veja a sequência da constituição humana. Iniciamos falando da célula, depois dos tecidos, órgãos, sistemas e terminamos falando sobre este conjunto, o organismo. E assim nós terminamos a nossa videoaula. Realize os exercícios do teu livro. Um beijo!